Quem trouxe a palavra hoje, se quiser abrir aí, 2 Coríntios, o capítulo 2. Hoje nós não teremos slides, mas a gente vai ler e prestar atenção na palavra, amém? Amém. Todos abriram? Vamos preparar o nosso coração para receber da palavra, amém? Feche os olhos em nome de Jesus. Pai, que nós estamos silenciando os nossos pensamentos, o nosso coração, para ouvir a Tua voz, Pai. Porque sabemos, meu Deus, que o Senhor fala conosco de diversas formas, entre elas, meu Pai, através da Tua palavra. E nós estamos aqui, meu Deus, para aprender mais da Tua palavra, deste manual da vida, meu Pai. Para aprender cada vez mais, para nos forjar cada vez mais, para nos transformar, Senhor. Então, meu Deus, desde já, Senhor, toca no coração, abra os olhos, nos traz clareza, Senhor. Faz com que a gente entenda de fato o que está na Tua palavra. Tira toda a confusão, tira toda a dúvida, Senhor. Tira tudo aquilo que não provém de Ti. Que nós possamos sair daqui, meu Deus, desta manhã completamente restaurados e transformados, meu Pai, através da Tua palavra. É isso que eu te peço e já lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Antes da gente ler a palavra de 2 Coríntios, eu vou pedir para as obreiras distribuir a folha, uma folha e uma caneta para cada um, porque a gente vai começar hoje com uma pergunta, amém? Quem tiver com caderno não precisa distribuir a folha não, vocês podem no caderno mesmo escrever, tá bom? A obreira está distribuindo aí. Prestem atenção antes de vocês escreverem, tá bom? Ó, vocês vão escrever quem você é. Quem é você? Só que, peraí, antes de escrever, o pessoal olha afobado, ansioso. Antes de escrever quem você é, você precisa saber que tem uma regra. A regra é a seguinte: você tem que escrever quem você é sem dizer o que você faz e sem dizer, por exemplo, os seus papéis. Ah, eu sou gerente, eu sou tal coisa, não. Quem você é, sem falar do que você faz. Porque às vezes as pessoas perguntam, quem você é? Aí você coloca, eu trabalho com tal coisa. Não. Isso é o que você faz. Esse é o papel que você desempenha. Então você vai escrever quem você é, sem escrever o que você faz e os papéis. É só quem você é. Pode escrever. Pessoal com cara de interrogação? Na maioria das vezes, a gente confunde quem somos com o que fazemos. O ser, que é sobre nós, é diferente do fazer. Claro que depois as coisas, acabam ficando juntas, porque aquilo que eu sou, e depois eu começo a fazer coisas alinhadas com o que eu sou, e eu me torno, eu chego a ter coisas e conquistar coisas. Mas, olha só, a dificuldade em que nós temos de entender quem eu sou, além do papel que eu tenho. Além do papel de filha, além do papel de esposa, além do papel de mãe, de pai, quem eu sou? Quem sou eu? E normalmente, eu deixei difícil. Se eu pegasse e falasse para vocês escreverem só quem vocês são, vocês iam escrever tudo isso. Eu sou mãe, eu trabalho na empresa tal, ou eu sou vendedor, ou eu sou marceneiro. Tá, isso são papéis. Por que são papéis? Porque tem certos papéis que você está, é passageiro. Por exemplo, eu sou uma profissional de marketing, eu trabalho com marketing. Eu estou neste papel. Eu posso amanhã ser médica. Vocês entendem? A cara da Mirelle. Sim, eu posso estudar, fazer medicina. E nada impede que eu vire médica. Por quê? Porque isso é um papel.
Entende? Você está hoje ali trabalhando numa área e nada impede que amanhã você esteja trabalhando em outra área, não é verdade? Mas o ser, quem você é muito mais profundo. Sim, você desempenha o papel de pai e mãe, mas talvez não, antes de você ser pai e mãe, sabe o que você é? Você é uma pessoa carinhosa, você é uma pessoa acolhedora, você é uma pessoa que se doa. Antes de você fazer o papel de pai e mãe, existem outras características, outras qualidades de quem você é, que é seu. E é isso que a gente precisa entender e identificar, porque senão a gente confunde. E muitas das vezes a gente esquece quem nós somos. E por que o Senhor trouxe isso para nós hoje? Porque já vem de algumas palavras, né? O Senhor falando para a gente ter uma nova vida, para a gente mudar os nossos padrões, para a gente mudar os nossos hábitos, fazer coisas diferentes. Lembra no domingo passado? A gente falou sobre os neurônios, sobre você trilhar novos caminhos em vez de estar sempre fazendo as coisas antigas, as coisas velhas. Só que, para a gente ter essa nova vida, a gente precisa olhar para quem somos. Precisamos olhar para a nossa identidade. Por quê? Porque às vezes, né, o Senhor ele vem na palavra e fala: você é forte, você é corajoso, você pode, você vai além. Acredite no que Jesus está falando. Só que a sua identidade muitas vezes diz o contrário. Como se você não pudesse. Por quê? Porque o que você acredita sobre você já está contaminado num nível de que você acha que você é burro. Você acha muitas vezes que você é incapaz. Muitas vezes você sente e acha que a sua identidade é que você só se sacrifique e não conquista nada da vida. Olha só como está desalinhado. A identidade de Deus para você é uma. Ele te vê como filho. Isso é uma identidade. É quem ele pensa que você é. Ele te vê como filho. Ele te considera. Ele trata você como a menina dos olhos dele, ou seja, você é guardado, você é blindado. Quando a gente se entrega na presença dele, né? Essa é a identidade de Cristo para você. Ele te enxerga dessa forma aqui, ó. Lá em 1 Pedro 2,9 diz assim, ó: vocês, porém, são povo escolhido, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Essa é a identidade de Jesus para você. Só que aí, muitas vezes, a sua identidade, quem você pensa que é, está contaminada. E aí você não acredita nessas palavras. Eu sou uma nação santa. Aí você olha para si mesmo e fala assim: não, eu não sou. Eu ouvi que eu não presto. E isso foi criando em você essa identidade frágil. Não, eu não. Jesus está falando para a gente: você é uma propriedade exclusiva. O Senhor ele nos trata de uma forma diferente. Ele nos coloca, sabe, para nos assentar, como a gente já falou em alguns cultos, num banquete. Mas às vezes, o que a gente pensa sobre nós é que a gente não merece sentar no banquete. A gente não merece ser chamado de filho. E aí tem a identidade de Deus, que Deus tem para você, que é essa que te levanta, que te coloca numa posição de filho. E aí tem essa identidade contaminada, que muitas vezes você está, de sentir o mais para baixo possível, de achar que você não é digno, de sentir que tudo que você coloca a mão, lá no fundo, não dá certo. E aí o que acontece? O Senhor tenta trabalhar e te chamar, só que você se olha e você não se enxerga
como a pessoa que pode. Você entende? E Deus hoje aqui quer te chamar para que você alinhe essa identidade, ou seja, quem você é, alinhe para a vontade de quem? De Deus. A gente precisa reconfigurar a nossa mente. É assim, ó. Quem aqui tem um celular? Levanta a mão. Tem aqui, ó, o celular. Quando o celular tem vírus, quem aqui já pegou vírus no celular? Gente, começa a abrir um monte de aba e começa a travar. E você tá querendo fazer uma coisa, de repente tá tudo o quê? Contaminado. E muitas das vezes nós estamos assim, contaminados. O Senhor vem, você vem para o culto, Ele te fala algo, Ele te levanta, Ele te traz à tona de que você é filho, que você vai andar, né, ter uma nova vida, só que você não recebe, porque muitas vezes você está contaminado, você está cheio de vírus. E o que a gente precisa fazer hoje? A gente precisa entender e tirar todos esses vírus. Tirar muitas vezes aquilo que a gente aprendeu durante a vida, de que você não presta, de que você é burro, de que você não consegue, de que você não tem escolha, que você é incompetente, nunca é suficiente, sempre falta alguma coisa. Isso está alinhado à identidade, porque você acha que você é assim e pronto, acabou. E aí o Senhor te chama para uma nova vida, mas se você está contaminado com esses vírus, igual o vírus no celular, vai dar certo essa palavra do Senhor? Não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque o vírus está contaminando e está apagando tudo, está fazendo você acreditar numa mentira. E isso a vida inteira foi assim. E aí o Senhor te chama para esse algo novo, mas a sua mente já está condicionada para esse velho. Não, só funciona desse jeito. Não. Todo mundo que eu conheço são pessoas que traem. Então é assim, pronto, acabou. Todo mundo que eu conheço são pessoas que falam mentira. Então eu também vou falar mentira. E isso vai sendo parte da sua identidade. Só que o Senhor te chama hoje, Deus nos chama hoje para ser diferentes, para alinhar a nossa vida, a nossa identidade, quem realmente somos, para a vontade dEle. Por exemplo, tem gente que fala assim: nossa, eu sou muito intensa, eu sou muito intenso. Você pode ser intenso para correr para o mal, para fazer um monte de pecado, ou você pode ser intenso para fazer a obra, para ajudar as crianças, para contribuir com a palavra do Senhor. Você entende? Existem características que são suas, que você nasceu com elas. Tem pessoas que são pacientes. E aí, essa paciência, essa sua identidade, isso que faz parte de você, essa característica, você pode usar essa paciência para aprender coisas do mal, para assistir vídeos do mal. Ou você pode usar essa paciência para edificar a sua vida. Características, qualidades, você tem, é seu. Mas eu te pergunto, você tem usado essas características para o Senhor? Ou será que você está contaminado? E a gente vai ver um vídeo agora, rapidinho, tá? Ele é bem curtinho. É uma ilustraçãozinha. Enquanto dois ali, um pintou o lago com a planta, o outro pintou a flor, pois o terceiro foi lá e conseguiu encontrar
achou interessante. Foi o quê? A lata de lixo. E aí, o que isso tem a ver com a nossa vida? Tudo. Porque se você não souber identificar o que é de Deus e o que é do mal, o que vai acontecer com você? Você vai ser como esse corvo. Deus, ele vem e ele fala com você, fala através de mim, através da palavra, fala quando você acorda, fala quando você pega o celular. Olha, não faz, não entra nesse lugar onde você está indo, não conversa com aquela pessoa. O Espírito Santo, ele vai falando. Só que quantas vezes você não percebe? Ao invés de você perceber a flor, ou seja, aquilo que é bom. Obrigada, Senhor, pela vida, obrigada pelo meu trabalho, obrigada por quem eu sou, obrigada porque o Senhor está forjando em mim essa identidade nova. Em vez de olhar e perceber aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida de bom, os sinais que Ele coloca, muitas vezes você só percebe a desgraça, o erro, o que falta, o que não tem. E qual que é o problema disso tudo? É quem eles são. É a identidade daquele corpo, aquele terceiro. A identidade dele estava contaminada, a ponto dele só buscar o que é lixo. O mesmo lugar, o mesmo ambiente. E aí eu te pergunto, o que os seus olhos mais enxergam? O que você mais percebe? O que você mais vê na sua vida? Você é a pessoa que foca sempre no negativo, está sempre olhando para o que está faltando, está sempre reclamando, murmurando, se colocando na posição de vítima muitas vezes. Ai, nossa, que difícil. Nossa, está complicado. Nossa, é duro, né, essa vida? Ai, mais um mês está começando. Sempre com a visão direcionada para o mal, para o ruim. Por quê? Porque quem você é, a sua identidade, infelizmente, pode estar contaminada. E o Senhor hoje te chama para ter essa nova vida, mas principalmente para você alinhar a sua identidade com o Pai. E sabe o que é engraçado? Eu trouxe até aqui, ó. Todo mundo tá me ouvindo? Olha aqui, o que é isso aqui, ó? Isso aqui é a identidade de lá, né, que eu tava falando. A identidade contaminada. Tá todo mundo vendo? E essa é a identidade de Jesus. A identidade que o Senhor tem para você. E aí o Senhor fala assim para você, ó. Você, quando aceita Jesus, você é filho. E aí Deus está plantando em você. Você é filho. Você é forte. Quando você está em mim, você é corajoso. Você pode em Cristo Jesus. Você é salvo. Não deixa o diabo falando, querendo te acusar. Você é salvo. Eu estou aqui com você, ó. E aí vem, né? Várias palavras positivas para você. Você pode conquistar. Você é vencedor. O diabo falou que você é perdedor. Não, não, não. Com Jesus ele fala, você é vencedor. E aí ele vai colocando várias sementes, várias palavras para reforçar a sua identidade, quem você é, para você entender que você é capaz, que você pode se esforçar e você pode conseguir. E ele vai falando para você, como a gente acabou de ler, você é exclusivo. Sabe o que é exclusivo? Jesus virou para todos nós aqui. Quem é humano? Levanta a mão. Vocês são humanos? Pois ele virou para o ser humano e falou assim, ó, eu vou fazer você a minha imagem e semelhança. Deus falou isso. Deus não falou isso para os anjos. Os anjos não têm o mesmo formato que eu e você. Nem os anjos. Eles são de outro formato que a gente nem sabe. A Bíblia fala que tem asas, outros têm 4 olhos, outros têm olhos no corpo todo. A gente não sabe como que é o formato do olho. Deus não falou para
tomado posse dessa identidade aqui, ó. Da identidade que Cristo estava morando nele, sobre ele. E que Deus, como Ele nos escolheu e Ele mora dentro de nós quando a gente deixa, Ele começa a fazer as coisas através de nós. O Senhor, Ele quer usar a sua vida através de você. Deus, Ele poderia muito bem fazer essa obra sem nenhum de nós aqui. Não poderia, gente? Poderia. Poderia evangelizar, poderia aparecer em sonho para as pessoas se converterem. Deus, Ele é maravilhoso, Ele pode fazer qualquer coisa. Certo? Deus, Ele poderia. Assim como Ele decidiu lá no início falar, haja luz, e houve luz no estalo. Porque Ele é poderoso para pensar, fazer e acontecer no mesmo instante. Entenda, Ele não precisaria da gente para fazer. Mas mesmo assim, Ele te chama e Ele te considera. Imagina, Ele poderia ser o Deus Todo-Poderoso que não conta com ninguém. Ele poderia. Mas o Senhor, Ele quer que você participe. E mais do que isso, Ele quer que você participe e Ele quer te forjar a sua identidade para que você entenda que você é filho. Ele poderia fazer tudo isso sozinho, mas Ele conta com você. Ele quer trabalhar através de você. E olha que lindo, Ele poderia fazer toda essa obra sozinho, mas Ele conta com você para fazer essa obra. Por que isso? Por que Ele faz isso? Porque Ele nos ama. Porque Ele vê muitos filhos contaminados. Vê muitas pessoas que já se comporta como uma pessoa para baixo, ou a pessoa orgulhosa demais, que se sente demais. E o Senhor, Ele te chama para ser diferente. Ele te chama para estar alinhado à vontade dEle, para você coparticipar. Para você, imagina, Ele olhando assim, Ele poderia fazer, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas, imagina, quando você vivencia um milagre, quando você vivencia uma vitória, quando você vê muitas vezes as nossas criancinhas, não dá aquela alegria? Agora pensa Deus, olhando para você, vendo você feliz e sentindo mais feliz ainda, porque Ele está te usando. Olha isso. Ou seja, Deus, Ele está te vendo você passando por dificuldades, vendo você crescendo, e Ele está mais feliz e realizado. Porque Ele poderia resolver em segundos, mas Ele está te chamando para participar, para você ser diferente. E aí Ele fica feliz vendo o filho dele crescer. Quem aqui é pai e mãe? Vocês ficam felizes quando a criança faz algo diferente? Gente, é a coisa mais engraçada ver um pai e mãe falando assim, nossa gente, você não sabe, meu filho falou, papá. Aí você olha assim, gente, o pai e a mãe estão felizes porque o filho falou, papá. E aí eles ficam na maior alegria, como se o filho tivesse, sei lá, ganhado uma Olimpíada. Mas não é sobre isso. É sobre o pai e a mãe perceber o quanto aquele serzinho está se desenvolvendo, que ele ama tanto. Agora imagina que Deus olha para você e Ele sente alegria e felicidade e vê que você está orando, e vê que você está abençoando. Ele fica feliz como esse pai. E a gente precisa entender isso. Deus, Ele nos chama para a gente ter essa identidade. Essa identidade em que Ele nos olha, nos vê e nos considera. Ele te considera, Ele te ouve. Sabe que tem vários deuses, né? Em que as pessoas servem lá atrás, lá fora. Tem vários deuses que são deuses que manipulam. Que é assim, ó, você só vai prosperar na sua vida se você fizer um pacto, se você raspar a sua cabeça. O nosso Deus não nos pede isso. Nosso Deus pede o seu amor. Olha isso. Ele só pede a sua boa vontade. Deus, Ele poderia muito bem pegar vários robôs aqui, ó. Você vai ser um robô e você vai me servir. Deus fez isso?
Você tem livre-arbítrio. Você pode escolher o que você quer. Você quer me servir? Amém. Você vai servir. Você não quer? Você quer servir ao diabo, fazer maldade, contar mentira ou se enganar lá fora? É livre-arbítrio. O Senhor, Ele te deixa livre. Por quê? Porque esse Deus, Ele quer o seu bem. E Ele te ama. E Ele te coloca na posição ali de pai. E Ele comemora cada uma das suas vitórias. E como eu disse, Ele poderia. Não precisa. Ele pode resolver tudo na hora que Ele quiser. Mas Ele nos convida a participar junto. E a gente vai ler aqui só para vocês verem qual que é a identidade de Paulo. Olha só que homem diferente. Ele fala assim, ó, 2 Coríntios 2,14. Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Agora, por nosso intermédio, ou seja, através de nós, Ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus. É por intermédio, é através de nós. Às vezes você ora e não faz a sua parte. Você acha que sim, Deus tem que fazer as coisas para você como se Ele fosse um garçom. E Deus, Ele quer fazer através de você. Como Paulo fala aqui, ó. Agora, por nosso intermédio, é por através de nós que Ele espalha o conhecimento de Cristo por toda a parte, como um doce perfume. Você entende que o Senhor, Ele quer fazer através de você. Ele te considera. Ele te vê como filho. Ele te vê como imagem e semelhança dEle. E aí cabe a você entender. Eu vou agir como? Eu vou agir como uma pessoa que está alinhada à vontade de Deus, que está lá recebendo, né, essas palavras, e estou sendo transformada todos os dias, estou aceitando essa transformação, que a gente sabe que muitas vezes não vai ser de uma hora para outra, mas a gente precisa lutar. Você precisa aceitar essa nova identidade de Cristo. Mas sabe o que às vezes acontece? Uma coisa muito triste. Sabe o que acontece? Vem uma palavra do vírus, da contaminação, que fala assim para você, ó, nesse outro copo do contaminado: você não presta. Você não é bom o suficiente. Aí sabe o que acontece? Você esquece de tudo isso que o Senhor falou, do que Ele fez, do que Ele te alinhou. Você pega e fica assim: ah, eu não presto, eu não sou bom o suficiente. Ah, é verdade, olha. Não é verdade que isso acontece? Lá fora, no seu pensamento, na sua casa. E aí você pega e fica assim: não, quer saber? Você pega, ó, derruba, desqualifica, desconsidera. Eu ia jogar tudo aqui, mas depois eu pensei: nossa, vou ter que varrer depois, vai dar maior trabalho. Mas, imagine essa cena. Você pega e simplesmente taca fora tudo que Deus te falou. Você desconsidera, você desqualifica. É como se todas as palavras dele você, ó, joga fora do lixo e fica com: eu não presto, eu não sou bom o suficiente, eu sou burro, eu sou incompetente, eu não nasci para vencer. Uma sementinha de nada. Uma, duas sementinhas dessa identidade perdida, desse vírus contaminados, você está deixando isso falar mais alto do que tudo aquilo que o Senhor fez por você. Olha isso que profundo. E por que essa palavra é para nós hoje? Para a gente se alinhar à vontade do Pai. Olha só o que Paulo fala lá no 16.
Jó, ele acreditava. Ele não acreditava naquele pingo de palavras, ele acreditava em tudo isso que o Senhor plantou no coração dele, todas as sementes, e ele pegava essa parte, a identidade, quem ele era, estava alinhado com a vontade de Deus. E ele não deixava aqueles pensamentozinhos ali vencer ele, não. Ele estava certo, confiante. E aí, eu quero falar com vocês hoje sobre a confiança. Por que eu quero falar sobre a confiança? Porque vamos lá. Se você não acredita em você mesmo, presta atenção. Se você não acredita em si mesmo, sabe o que acontece? Você está limitando o poder de Deus. Porque o poder de Deus vai se manifestar através de você. Fala para a pessoa que está do seu lado para a gente desenhar para ela. Preste atenção. Preste atenção. Não limite o poder de Deus. Não limite o poder de Deus. Não estrague o poder de Deus. Não estrague o poder de Deus. Não interrompa o poder de Deus. Não interrompa o poder de Deus. Através de você. Através de você. Porque quando você duvida de si mesmo, você não está deixando Deus agir. Por quê? Deus quer usar e Deus ele quer fazer tudo através de você. Mas aí tem um bloqueio aí dentro. Não, eu não posso, eu não consigo. Aí sabe o que acontece? Deus não tem como te usar. Não tem como te usar. Por quê? Porque você não está deixando. Você está bloqueando. Essa identidade contaminada está te acusando. E você não deixa. E o que nós precisamos fazer hoje? Nós precisamos entender, pedir para o Senhor nos moldar a identidade que vem dEle. Acreditar nas palavras dEle e ignorar aquelas que muitas vezes é só um negocinho que já destrói tudo, que já tira do eixo. E se você não acreditar em si mesmos, sabe o que acontece? Deus ele não pode te usar. Ah, eu acredito em Deus. Maravilhoso. Você acredita em você? Não acredito. Acho que eu não presto, eu sou um lixo. Infelizmente, você também não está acreditando em Deus. Porque Deus falou que você pode, você é vencedor. E aí você mesmo fala assim, não, eu não sou vencedor, eu não sou corajoso. Então, peraí. Você está dizendo que Deus é mentiroso? Você está dizendo que Deus é mentiroso? Você está dizendo que o Senhor não pode? Ah, Moreira, nunca tinha pensado por esse lado. Pois é o que a gente faz. E quando o Senhor tem um mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é assim, amar o próximo como a ti mesmo. Eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Primeiro eu me amo, e aí sim eu posso amar o próximo. Você entende? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a mim mesmo. E amar a Deus sobre todas as coisas, normalmente a gente faz bem assim, né? Olha o que eu fiz. Amar a Deus sobre todas as coisas, como Deus só estivesse lá no céu. Gente, eu já falei sobre isso. Onde Deus está? Onde Deus está? Em nós. Em nós. Amar a Deus sobre todas as coisas. Todo mundo falando assim comigo? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não vamos confundir. Nós não somos Deus. Mas Ele escolhe, se você deixar, morar no seu coração. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo, como a ti mesmo. Você entende? Entende que, eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Você está limitando o poder de Deus. Você não está deixando Deus agir através de você. Sim, gente, igual eu falei, Ele pode fazer o que Ele quiser, mas Ele te convida para fazer a obra, para evangelizar, para ministrar. Tudo que a gente lê na Bíblia, seja Moisés, seja libertar o povo do Egito, Deus poderia fazer sozinho. Mas Ele convida pessoas imperfeitas para fazer parte, para fazer acontecer e
Ele te ama. E você precisa sair daqui hoje. A gente precisa trabalhar a nossa autoconfiança. Porque a gente fala, eu confio em Deus. Igual a gente leu aqui, Paulo falando. Nossa confiança deve estar em Deus. Ok. Só que a gente precisa trabalhar a nossa autoconfiança. O que é essa autoconfiança? Vamos lá. Em relação às pessoas. Se você marca um compromisso com alguém e essa pessoa não vem, não aparece, não dá satisfação, o que você pensa sobre essa pessoa? Não é confiável, fica com o pé atrás, já começa a desconfiar da pessoa, não é? Isso acontece com várias pessoas. Às vezes ela marca um compromisso, não aparece. Às vezes você combina um horário, ela chega atrasada, não dá satisfação. E você começa o quê? A perceber, porque você é inteligente, que essa pessoa não é uma pessoa confiável, que ela não tem palavra. E sabe o que está acontecendo com a gente? Esse é um exemplo com as pessoas, mas sabe o que está acontecendo com a gente? Você promete, só que você não cumpre. Você promete. Eu vou tomar a decisão e vou fazer um voto com Deus. E aí, você esquece do voto, você não cumpre. E sabe o que você fala para você mesmo de forma inconsciente? Eu não sou confiável, porque eu falo e não cumpro. Falei que ia acordar tal horário e não acordei. Então, peraí, eu não sou confiável. A gente pensa isso em relação às pessoas. E você pensa isso sobre si mesmo. Ah, eu já sei que se eu fizer um jejum eu vou quebrar mesmo. Isso tudo inconsciente, gente. Faço jejum, quebro. E aí, sabe o que vai acontecer? Você mesmo quebra a sua autoconfiança. Você mesmo quebra o compromisso que tem consigo mesmo. Ah, eu vou começar a dieta na segunda-feira. E aí não começa. Ou começa, mas quebra. E você vai treinando a si mesmo que você não é confiável. Que você não tem compromisso. Aí a gente vem para o culto, Deus vem falar que você pode, que você consegue, mas você mesmo está quebrando combinados consigo mesmo e com Deus. E o que a gente precisa fazer hoje? Primeiro, tomar consciência. É verdade. Quantas vezes eu falei, vou fazer tal coisa e não fiz. Vou arrumar minha casa e não fiz. Se fosse um compromisso com qualquer pessoa, você faria. Mas quando você mesmo, você deixa para depois. E isso vai quebrando a sua autoconfiança. E aí o Senhor quer te usar, mas você está quebrado. Você não acredita em si mesmo. E o que a gente precisa fazer hoje? A gente precisa entender quantas vezes foi quebrada essa nossa autoconfiança. Várias vezes, seja um despertador, coisa simples. Você fala que vai acordar às 6, acorda às 7. Você está quebrando você mesmo, porque você combinou, não combinou com você mesmo? Se acordar às 6, você acorda às 7. E isso vai te ensinando. Tudo que eu falo é uma mentira. Tudo que eu falo é quebrável. Eu falo o que vou fazer, mas não faço. Às vezes, quando é com os outros, você cumpre, mas consigo mesmo você não cumpre. Ou com Deus você não cumpre. Você fala que vai fazer, vai organizar, vai dizimar, vai ofertar, e você não faz. E você vai ensinando a si mesmo que você não pode. Sabe aquela palavrinha, que eu não sou bom o suficiente? Isso faz jus, porque de fato você não está cumprindo mesmo. E o que nós precisamos fazer? A gente precisa fazer um conserto. O que é o conserto? Vocês já estão aqui hoje, a parte de entender o que estava errado e tomar consciência, vocês já estão fazendo. A segunda parte é consertar, é falar assim, tá, eu vou ser diferente a partir de hoje e eu vou me alinhar à vontade de Deus, não só quem eu sou, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, mas também no que eu cumpro. Porque eu preciso falar e eu preciso cumprir. Se eu falei que eu vou fazer, eu preciso fazer. Mesmo que eu estou cansado, mesmo que eu estou triste, mesmo que eu estou chateado, eu preciso. Para eu entender que eu posso fazer. E para eu fazer, toda essa palavra do Senhor se tornar verdade na minha vida. Que a palavra de Deus é verdade, todo mundo já sabe. Mas essa palavra de Deus é uma verdade na sua vida? Você faz cumprir?
na sua vida essa verdade? Então, que nós possamos entender. E nós vamos orar para a gente recuperar essa nossa confiança. Tanto em nós mesmos, quanto no Senhor. A gente precisa recuperar. E como a gente vai recuperar? Aos pouquinhos. Aos pouquinhos você vai recuperando. Você vai falando, bom, marquei tal coisa e vou cumprir. Falei que vou fazer um jejum e vou cumprir. Nem que for fazer um jejum de 3 horas, 6 horas é melhor do que você fazer 24 de jejum e não cumprir. Você entende? Falei que vou começar a fazer exercícios na academia. É melhor você fazer só 1 hora de exercício do que você falar, vou fazer 5 horas todo dia. Quem vai cumprir, gente, 5 horas todo dia? Não vai. É mentira. Vai quebrar a falta de confiança. Então que a gente possa perceber isso. A nossa identidade, quem nós somos, precisa estar alinhado com o Senhor. A vontade de Deus. E a vontade de Deus vai se manifestar através de mim. Só que se eu não acreditar em mim mesmo, vai ter como? Então a gente vai precisar fazer esse conserto. Quem aqui vai orar e pedir para Deus nos ajudar nesse momento? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, então, para a gente orar, para a gente recuperar essa confiança no Senhor. Amém?